gravando, vamos ver se vai dar tudo certo. Então, o primeiro passo, né, que eu coloco aqui é a criação da própria conta. Eu coloquei mais como, né, o procedimento inicial. Por quê? Porque a partir da criação da conta é que a gente vai acessar todas essas ferramentas. E o primeiro passo, na verdade, é a gente utilizar o browser, né? No caso, eu recomendo fortemente que usem o Google Chrome, né? Que é do Google, e aí acaba sendo mais compatível, né? Com as ferramentas. Peraí, só um minutinho. E aí, para usar, né, o Gmail no Google Chrome, a primeira coisa que eu recomendo é que seja feito o login aqui dentro do próprio Chrome. Por quê? Porque aí todas as ferramentas do Google, quando você entrar em qualquer uma delas aqui, quando você acessa esse menu aqui, que são os quadradinhos, você já vai estar logado na sua conta, tá? Então, e por aqui também você pode gerenciar outras contas. Eu sei que alguns de vocês têm mais de uma conta no Gmail. No meu caso, por exemplo, a minha conta do CCRG, ela é uma conta de Gmail, né? Ela é da suíte do Google. Mas, por exemplo, a minha conta da UF também é uma conta do Gmail. Então, eu posso alternar as minhas contas por aqui. Aqui eu não estou logada, né? Eu tenho a conta pessoal também do Gmail, eu posso logar por aqui. E eu tenho a conta da UF, ainda tem mais uma outra conta de licenciatura. Enfim, eu posso ir trocando as minhas contas ali por esse canalzinho aqui. Tô logada só com uma, porque eu tô com outra tela aqui, especificamente da UF. Eu vou até parar aqui a transmissão dessa tela e vou colocar na minha tela da UF para vocês visualizarem. Que eu tenho também, eu faço uma personalização. Minha tela da UF, por exemplo, meu login da UF já aparece, né, com o logotipo da UF. Aí eu tenho aqui, né, a minha fotinha, eu diferenciei quando eu fiz a conta, né, quando a gente coloca aquelas configurações de nome, sobrenome, você pode colocar a foto. Então eu coloquei fotos diferentes também para eu poder me localizar, né, para eu não me perder. Eu quero salvar isso nessa conta, na conta do CEDERJ. Então a conta do CEDERJ é aquela conta que eu tô com a máscara. Essa aqui é a que eu ainda tô loura. Enfim, são as minhas formas de organizar as minhas contas do Gmail. Mas eu posso, né, sempre estar gerenciando e alterando as minhas contas por aqui. Então, vou parar novamente a da UF, vou voltar aqui para do CEDERJ, para eu ir desde o começo. Então, aqui logada no Chrome com a minha conta do CEDERJ, eu tenho aqui as ferramentas, e a primeira que eu vou, né, que a gente fala aqui no nosso manual é o próprio Drive, né? Então, o Drive é o local de organização desses documentos. No Drive, eu coloco, eu crio pastas, né? Eu crio documentos e posso compartilhar e gerenciar esses documentos. Peraí, deixa eu permitir aqui. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho várias pastas aqui. Uma dessas pastas é a minha pasta do NAI, onde eu tenho todos os meus projetos dentro do NAI aqui. E vocês podem perceber que quase todos eles têm um bonequinho aqui dentro, que são pastas que são compartilhados com a minha equipe, tá? Essas pastas, eu posso compartilhar a pasta inteira e posso compartilhar só os documentos que estão lá dentro, né? Então, eu tenho, né, aqui vocês vão perceber que todas têm a cabecinha aqui também, né, o bonequinho aqui, porque estão compartilhados. Mas, por exemplo,
essa aqui de fichamento são coisas pessoais minhas que estão só compartilhadas. Se eu vier aqui em um dos documentos que estão aqui dentro, clicar com o botão da direita em cima dele e em compartilhar, eu vejo aqui com quem eu compartilho esses documentos. Praticamente todos os meus documentos eu compartilho com a minha outra conta também para eu poder acessar a qualquer momento, de qualquer lugar. Mas nesse caso aqui eu compartilhei também com o Bruno, que é da minha equipe. No caso do pai, então vamos lá. Eu tenho aqui dentro da pasta do CEDERJ, tem um monte de coisa ali dentro, então eu tenho pastas que são dos dados do aluno, com os laudos, com as cartilhas, enfim. Tem uma pasta só do pai. O pai também é organizado, né? Eu tenho o aluno forma, eu jogo ele aqui para a pastinha, né? Eu não vou ficar deixando ele aqui na minha lista. A lista, elas são só dos alunos ativos. Agora, né, com etapa agora de matrícula, né, o início das aulas, quando termina a inscrição em disciplina, eu vou lá no Sistacad, verifico quem está ativo e já atualizo aqui se tem gente trancada, essas coisas. Se tiver, eu vou lá e jogo para minha pasta lá né, de formado ou trancado, enfim. E aí, cada um desses documentos aqui, ele está compartilhado com vocês, né? Então, eu compartilhei esse documento e vocês podem organizar no Drive de vocês. Aí você vai criar a sua pasta, a sua organização. Vamos supor que o seu Gmail ele seja de trabalho e também pessoal. Então, você vai criar a sua pasta de trabalho lá dentro do Drive, pasta de pais ou pasta de tutor de apoio, né? Separado, uma pasta de tutor de apoio separado com a pasta de tutor presencial, né? Que é a bolsa vigente de vocês. Então, aqui no caso, eu tenho as pessoas, né? A tutora de apoio e a equipe interna, né? Aqui do NAI que tem acesso a esse documento. E ele é um documento restrito, só essas pessoas têm acesso. Esse aqui é um ponto importante. Por quê? Por exemplo, tem alguns documentos que eles têm outros tipos de permissões. Por exemplo, tem essa permissão aqui que é qualquer pessoa com o link. Então, qualquer pessoa com o link, quando eu coloco esse tipo de compartilhamento, as pessoas, elas, né, eu vou passar esse link, eu vou copiar e colar, qualquer pessoa vai pegar e acessar. Mas ela só vai poder ler. Ela só vai poder comentar ou editar se eu alterar essa função aqui nesse documento. Então, o que acontece muito? Às vezes eu crio um documento igual esse mesmo, que eu compartilhei com vocês de utilizar as ferramentas do Google. Ele está compartilhado dessa forma que eu acabei de falar com vocês, para qualquer pessoa como leitor. Mas vocês não vão conseguir editar nada ali dentro. Muitas das vezes as pessoas elas saem procurando como editar e tem um botão que é de solicitar compartilhamento. Essa solicitação, ela vem uma notificação para mim, que sou dona do documento, falando fulano solicita o acesso ao documento. Muitas das vezes eu não dou, porque eu não vou dar permissão de edição, porque eu não quero que outras pessoas editem. E aí outra pessoa vem para mim e fala, eu tô sem acesso. Não, você não tá sem acesso porque qualquer pessoa com um link está com acesso como leitor. Você só não está com permissão de edição. Então, são nomenclaturas, né, que às vezes, até para se expressar, às vezes a gente comete alguns equívocos ali, né? E aí eu tenho que estar explicando, né, quais são os métodos de compartilhamento para cada um desses documentos. Não é problema nenhum, não. Só estou explicando para vocês o que acontece com alguma recorrência. Bom, eu vou fazer agora aqui uma
um compartilhamento comigo, com a conta lá Luciana da UF. Então, eu vou compartilhar com Luciana Perdigão da UF, vou colocar como leitor e aí vou notificar. Oi, Lu, esse é o documento. Então, eu vou receber essa informação lá no meu e-mail, né? Que eu tô recebendo esse documento, ele foi compartilhado comigo. Então, eu vou parar aqui e apresentar essa tela e vou apresentar, então, agora a tela da Luciana. Pode ser beabá para alguns, mas para outras pessoas não. Por isso que eu tô indo assim, mais detalhado, tá, gente? Quem tiver dúvidas podem ir perguntando. Bom, chegou a notificação aqui para mim. Então, esse documento, né, o pai da Ana Beatriz foi compartilhado comigo e eu posso abrir esse documento aqui para eu poder visualizar. Vocês vão ver que eu não tenho, né, muitas permissões aqui. E aí, o recorrente é isso, a pessoa pedir para poder editar. Mas não, eu não vou compartilhar para editar, estou compartilhando só para você visualizar. Ótimo. Agora que eu estou visualizando... Luciana, posso perguntar? Claro, fica à vontade, Ieda. Porque nesse semestre, por exemplo, que você falou que a gente tinha que compartilhar o pai com os coordenadores. Isso. Então, eu compartilhei por aqui. Eu fui nesse compartilhar azulzinho que está aí. Isso, exatamente. Coloquei o pai aí. Isso. Quer dizer, tive que achar o e-mail do coordenador, porque geralmente achava o seu, do Bruno, né? E achar o e-mail do coordenador. É esse o procedimento mesmo? E aí, o que eu vou fazer agora, nesse semestre, é o seguinte, quando termina a inscrição em disciplina, aí eu vou pegar esse item 6 aqui do pai e vou alterar para 2022.2. Eu tô com o outro acesso, eu não vou conseguir editar aqui, né? Porque aqui é o meu como visualizador, mas eu vou colocar aqui 2022.2 e vou colocar as disciplinas que a sua aluna está inscrita. E aí eu sempre vou colocar aqui o e-mail desse coordenador. Então, você já copia esse e-mail aqui para poder, na hora de compartilhar, colar esse e-mail. Porque esse é o e-mail, esse e-mail que eu estou colocando aqui, ele é o e-mail de cadastro desse coordenador de disciplina como um bolsista lá da diretoria acadêmica. Então, a diretoria acadêmica, ela tem Ele não vai automaticamente para a relação onde está o seu nome, do Bruno, ele não vai automaticamente para aquela lista. Não, porque quando eu clico ali, ele não vai. Isso. Aqueles que estão lá não são notificados. Eles já estão, eu, o Bruno, a Natália, essas coisas, a gente já tem acesso a esse documento. Quando você, por exemplo, tem acesso ao documento da Margarete, desde sempre. Aí, às vezes, você perde, eu vou até te mostrar aqui como organizar para você não perder esse documento no seu Drive. Mas às vezes você pede, você fala, Luciana, me manda novamente. O que eu faço? Eu pego o seu e-mail, coloco no campo lá, mesmo você estando na lista, eu coloco no campo lá em cima, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloco lá em cima novamente. E aí tem uma caixinha que é notificação. Aí vai a notificação para o seu e-mail, entendeu? Mas se eu não fizer nada, você continua tendo acesso, você não vai ser notificada. Quem vai ser notificado vai ser quem você copiou naquele campozinho e colocou a notificação, entendeu? Certo. Tá bom. Então, nada. Pode ir falando, tá? Isso aqui ajuda até para poder ficar mais dinâmico. É porque eu achava que eles automaticamente estavam cadastrados nessa relação de e-mail, os coordenadores das disciplinas. Não, porque assim, já é uma trabalheira danada a gente pegar os 50 páginas, porque é manual, entendeu? Então, assim, eu tô vendo uma forma de vocês, tutores de apoio, terem a mesma visão. A gente já criou uma visualização para os coordenadores de disciplina. Os coordenadores de disciplina,
a partir do próximo semestre, a gente ainda não testou, né? Nós vamos testar agora. Mas eles, na teoria, eles já vão visualizar, quando terminar a inscrição em disciplinas, os alunos NEE que eles têm inscrito na disciplina deles. E aí vai ter nome, qual que é a NEE, tal, tudo direitinho, e vai ter o link para o pai e para o laudo. Teoricamente, a ideia é que funcione e aí ele já veja por lá. Então, quando começar o semestre e o NAI mandar as informações, falar, olha, tem alunos, verifique no Sistacad, ele tem já o acesso pelo Sistacad. Só que a gente ainda não testou, nós vamos ver. Talvez não precise você compartilhar novamente, tá? A ideia é que funcione, já estão todos cadastrados lá no Sistacad. O link, como é que a gente fez? Eu peguei, né, aqui eu não vou conseguir fazer porque depois eu te mostro. Mas eu pego o link de compartilhamento, copio aquele link e jogo num campo lá do Sistacad, eu vou mostrar para vocês. Mas aí, só voltando aqui, eu, Luciana da UF, acabei de receber esse documento aqui compartilhado. Onde que ele tá para mim no meu Drive? Por enquanto, ele não é um documento meu, ele só foi compartilhado comigo. Então, no meu Drive, eu vou ter ele em documentos compartilhados. A hora que carregar aqui, né? Porque a internet não está ajudando muito. Vou até abrir aqui no outro Sistacad, por enquanto está carregando. Gente, está demorando muito. Deixa eu fazer parar e carregar aqui de novo. É sempre assim, né? Quando a gente precisa. Carregou. Então, esse aqui é o meu Drive. Ele é completamente diferente do Drive da Luciana CCierge. São outras pastas, minhas coisas de pesquisa, enfim. Então, esse documento ele foi compartilhado comigo, mas ele ainda não está no meu Drive, nas minhas pastas. Ele está aqui em compartilhados comigo. Então, e aí normalmente você pode organizar, né, esse compartilhados comigo da forma que você quiser, mas aqui no meu caso, né, tá organizado pelo último compartilhamento. Então, o primeiro que aparece é justamente esse aqui da Ana Beatriz. Então, o que eu posso fazer com esse documento? Eu posso adicionar um atalho dele para o meu Drive. Então, o que eu vou fazer? Fazer um exemplo aqui para vocês. Eu cliquei... Ops! Deixa eu voltar aqui. Data de compartilhamento. Data de compartilhamento. Vocês viram ali que tudo era organização de visualização. Ele estava aqui, mas só que eu cliquei aqui e aí organizou por nome. É igual o Windows Explorer, né? Então, eu cliquei aqui por data de compartilhamento, apareceu ele. Aí eu vou clicar com o botão da direita em cima do documento e vou colocar adicionar atalho ao Google Drive. Aí, como que eu posso organizar isso aqui? Deixa eu aumentar aqui minha janelinha para ficar melhor para vocês visualizarem. É como se estivesse na raiz do meu Drive, né? O Drive, ele é o meu espaço aqui, a minha sala. Agora eu vou começar a criar as minhas pastinhas ou então eu jogo dentro da minha sala solto aqui dentro. Mas eu não quero. Eu vou criar uma pastinha dentro dele. Então, aqui eu tenho aquelas diversas pastas já criadas e aqui embaixo estão os arquivos soltos. Ó, eu tenho um monte de arquivo solto, eu tenho uma agonia disso aqui. De vez em quando eu venho organizando, né, esses arquivos que ficam soltos aqui dentro. Vou deixar solto aqui só para vocês visualizarem. Mas eu posso já criar uma pasta aqui para mim de pais, por exemplo. Mas eu vou adicionar esse atalho direto no meu Drive. Então, na raiz do meu Drive, aqui agora, né, aqui no menu lateral, vai estar, então, as minhas pastinhas e tá aqui o atalho. O atalho sempre tem essa setinha aqui.
né? Por quê? Porque ele é um documento de um outro drive, né? Ele foi compartilhado comigo. Na hora que eu tirar, na hora que a Luciana Cecierge tirar o compartilhamento da Luciana Wolff, esse atalho some daqui do meu drive. Então tá ele aqui, o meu documento, mas eu posso arrastar e colocar dentro de alguma pasta que eu já criei ou criar uma pasta nova. Na verdade, eu tenho que clicar fora aqui, no meu drive, e criar um novo aqui, uma nova pasta, né? Então eu posso criar uma pasta, vou criar uma pasta teste aqui, não delete, até que eu já leto depois. E aí eu posso mover. Aqui eu não consigo mover porque ele tá lá em cima, né? Vai bagunçar as coisas. Eu clico com o botão da direita em cima do documento e vou em mover para. Eu vou mover para onde? Para dentro da pasta delete. E aí eu movi, então agora o meu documento está organizadinho ali dentro da pasta delete. Então eu recomendo fortemente que cada um de vocês hoje entre aqui no seu Gmail, entre na sua página principal do Google e brinca um pouquinho com o Drive para organizar as pastas, que isso facilita bastante a vida, né? Você localizar. Essa pasta tá bem bagunçada, só de olhar aqui eu já fico nervosa. Mas enfim, então eu vou voltar aqui agora para minha conta. Isso aqui é o básico do Drive, né? Que é organizar esses documentos. Alguém tem alguma dúvida sobre o Drive? Vou sair aqui agora dessa e vou... E agora tá ok, tá, Luciana? Tá. Tô conseguindo entender direitinho. Vou voltar para minha conta. Tô aberto, mas depois eu vou abrir e treinar melhor. Tá. Bem, agora eu vou voltar aqui para minha conta, né? Eu voltei para a conta da Luciana Cecierge aqui, né? Aparece aqui em cima no cantinho. Cada uma das janelas que eu abri no Chrome vai estar sempre a Luciana de Máscara aqui, que é essa conta minha do Cecierge. Então aqui, voltando ainda no caso do compartilhamento que a Ieda perguntou, nesse campo aqui, se eu adiciono, né, um nome de um professor, deixa eu lembrar aqui um professor, Maurício. Vou pegar aqui esse professor ele vai ser notificado. Só ele vai ser notificado, não as outras pessoas que já estão compartilhadas nesse documento. Laine não vai ser, o atendimento Nai, o Bruno, ninguém vai ser notificado. Mas vamos supor que, vou, né, colocar aqui a própria Alaine, vou colocar aqui para ela novamente, ela vai receber uma notificação. Aí ela vai, né, ter esse e-mail do mesmo arquivo, entendeu? Eu só estou notificando ela que esse é o link do documento. Então, é aquilo que a Ieda tinha perguntado. Então, eu não vou mandar notificação, não, que ela já sabe onde está o documento da aluna dela. E aí, no Sistacad, a gente fez uma... Deixa eu abrir aqui de novo esse, só para poder pegar. Por que a gente, né, eu falo muito da questão do nome completo, do código, né, do curso, polo, essas coisas, porque isso facilita muito a vida da gente, né, na hora de localizar um aluno. A gente lida com muitos, então, assim, muitas das vezes fala, Ana Beatriz, não sei, porque tem 1 milhão de Ana Beatriz, eu preciso saber o nome completo, de preferência digitado corretamente. Naquele preenchimento do formulário de materiais, por exemplo, teve sei lá, uma aluna, Ana Beatriz, colocaram com S, tô dando um exemplo. Aí eu fui lá no formulário copiar para jogar no Sistacad para poder lançar, não consegui, porque era Ana Beatriz com Z. Aí eu fui deletando letra por letra para poder procurar quem era essa aluna ou então procurar dentro dos meus arquivos. Dá para fazer? Dá, mas são coisas que acabam demorando, um processo que poderia ser sistematizado, mas que não tá e a gente tem que fazer manualmente, tá?
Então, aqui nesse caso, né, eu vou e pego aqui o nome da Ana Beatriz para poder localizar ela aqui, só para mostrar para vocês como que tá isso hoje no Sistacad, que a gente pretende que o professor veja e futuramente vocês também. A gente tem um campo no Sistacad que é de necessidades especiais. Essa aqui é a visualização minha, né, como coordenadora do NAI. Então, eu tenho uma lista com todos os alunos, né? Então, eu consigo gerar uma lista. Essa lista, inclusive, é que eu gerava antes para os coordenadores visualizarem. Agora, eu não vou precisar fazer isso. Cada um, com o seu acesso, vai visualizar os seus, tá? E aí, vou pegar aqui a própria Beatriz. Vamos ver aqui. Ela, no cadastro dela, eu tenho tudo que ela precisa, tudo que já foi solicitado para ela. Então, uma aluna com TEA, com dislexia, que precisa fazer prova em sala separada e com tempo ampliado. Se tiver faltando coisa aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, aqui já tem uma informação que tá faltante, que é o pai. A gente tá fazendo essas atualizações e aí como o gerente do Sistacad está mexendo, a gente está perdendo isso aqui. A gente tem que alimentar manualmente. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, eu venho aqui em compartilhar o documento. E aí, deixa eu voltar aqui porque era restrito, né? Isso aqui. Eu vou copiar o link. Concluído. E aí, eu vou colocar aqui dentro. E vou salvar. Talvez dê algum tipo de erro. Preenche o campo acima antes de atualizar. Tá vendo? Tá dando alguns errinhos porque o moço tá mexendo, né? Até sábado, até segunda-feira tem que estar tudo pronto. Então, eu vou colocar aqui só para testar, para salvar. E tá tudo certo, foi a operação executada. Qual que é a ideia? Que o coordenador, quando ele acesse a lista dele, ele vai visualizar os campos. Deixa eu ver aqui só. De adaptações, ele vai ver cada um desses itens aqui do aluno, nome, curso, polo, atendimento, não sei o quê, status tutor de apoio, aí tem aqui pai e laudo. E aí ele vai clicar nesse link, só que como esse documento ele está restrito, vai chegar uma notificação para a gente. Professor fulano quer acessar esse documento. Aí que a gente vai pegar e liberar para ele, tá? Então, esse vai ser o procedimento, nós vamos ver se vai funcionar direitinho para esse semestre. Caso contrário, a gente vai fazer o mesmo procedimento do semestre passado. Colocar os e-mails deles dentro do pai e cada um de vocês vai fazendo as notificações, tá bom? Bom, sobre peraí, cancelar, concluído. Sobre o Drive, seria basicamente isso, né, de organizar. Agora, vamos voltar para o Google Documentos propriamente dito. Né, para quem sabe mexer com um editor de texto, é simples, segue mais ou menos os mesmos princípios, a gente só tem que estar lembrando dessa questão dos compartilhamentos, das permissões e o que cada um vai fazer. No Pai, a gente criou campos, né, nessas linhas aqui em verde, para serem preenchidos. Esse aqui está todo preenchidinho já, né, mas tem algumas informações que a gente deixa em branco, né, que o tutor vai preenchendo. Então, assim, só para ficar organizada a informação, você pode selecionar o campo, selecionar essa linha, porque isso aqui é um monte de hífen, né, que a gente colocou só em questão de layout, isso não é um campo de formulário. Então, o que a gente recomenda é que você selecione isso aqui e digite, porque aí já vai sair com essa formatação que a gente colocou aqui no documento, tá? Essa formatação, ela, para quem é vidente, para quem está, né, mexendo ali, editando e visualizando, não faz diferença nenhuma. Mas para quem não enxerga, é muito importante que essa formatação, ela siga os estilos.
O que são os estilos? Aqui em cima a gente tem essas configurações aqui. Normalmente a gente configura tudo na unha, né? Pega lá um título, aí vem muda a fonte, aí muda o tamanho, muda para bold, muda a cor e faz tudo. Mas existe esse campinho aqui que ele é pouco explorado, que são os estilos. Esses estilos, eu vou fechar aqui o da Ana Beatriz, porque senão eu vou acabar. Eu já fiz uma edição aqui, deixa eu voltar. Deixa eu pegar um modelo. Esses estilos, eles são justamente para poder determinar o que é título, o que é subtítulo, o que é título de segunda hierarquia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um título de primeira hierarquia, né? E eu tinha aquele outro subtítulo lá, isso tudo aqui com essa formatação. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer na mão, se eu quero transformar isso aqui em título, eu não preciso ir no tamanho, no bold e na cor. Eu simplesmente seleciono o estilo título aqui, que ele já vai mudar para aquele formato que eu configurei aqui para título. Nossa, acabou a luz toda aqui do lado e aqui não acabou. Então, por que esses estilos são importantes? O software ledor, ele identifica... Ah, caiu. Oi, voltei. Voltou. Eu achei que não tivesse caído e caiu. Deu um pique. Parou no título. Deu um pique de luz aqui, eu até assustei. Mas a internet voltou. Então, esses estilos, eles são identificados pelo software ledor. E aí, eu não sei se vocês chegaram a perceber na simulação que eu fiz lá naquele documento, eu fiz uma gravação de leitura desse documento que eu compartilhei com vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu coloquei o NVDA para ler o documento e aí ele identificou. Deixa eu colocar esse documento aqui para vocês visualizarem. Ups. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei essa gravação. Ah, tá aqui, ó. Cada um desses itens aqui, por exemplo, né? Voltando, eu tenho aqui o título e aqui eu tenho o título 3. Eu não segui uma hierarquia propositadamente. Oi, pode falar. Não está compartilhando a tela. Ah, desculpa, peraí. Voltando. Pronto. Então, vou vir aqui no Pai só para poder mostrar para vocês. No Pai, eu criei a hierarquia, né, dos títulos e subtítulos direitinho, né, seguindo ali a ordem, vamos dizer assim, hierárquica dos itens, né? Então, nesse documento aqui, eu utilizei um título inicial, né, que é o da primeira hierarquia, e nos subitens, aqui eu deveria utilizar ou um subtítulo ou um título de nível 1, porque esse é o primeiro nível, né, que eu estou utilizando aqui de título. E o software ledor, ele identifica isso. Só que eu não utilizei um título de nível 1, eu utilizei um título de nível 3. Na formatação, a gente visualiza quando a gente faz esse tipo de hierarquia, né? Então, o software ledor, ele também deve identificar essa hierarquia, né? Então, por exemplo, se eu estou construindo um documento que eu tenho o item 1 e eu tenho o item 1.1, o item 1 ele deve ser o título 1 e o item 1.1 deve ser o título 2, de estilo, em relação a estilo. Por quê? Porque aí o software ledor ele vai identificar. E como que ele identifica? Antes dele ler
o título propriamente dito, ele lê título de nível 1, Gmail. Título de nível 1, 2, Google Drive. Se eu tivesse um outro título aqui, por exemplo, 1.1, Gmail edição, por exemplo, e eu colocasse aqui o título de nível 2, ele ia ler título de nível 1, Gmail, título de nível 2, Gmail edição. Então, a pessoa que está ouvindo, ela vê essa hierarquia, ela ouve essa hierarquia da informação. Então, isso que eu quis, quando eu gravei, eu quis mostrar para vocês. Nessa gravação, é muito rápido. A gente tem que acostumar com o software ledor. Mas ele lê o título, ele lê esse texto, ele faz a marcação de nível do título e depois ele lê a audiodescrição do elemento aqui visual que tem aqui, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, vou ver se vai funcionar com o VoiceOver, tá? Deixa eu fechar aqui outros documentos para não atrapalhar a leitura. Então, eu vou ativar aqui o VoiceOver. Outra coisa, o Google Docs, ele tem, para que os software ledor, linha Braille, todos esses periféricos de acessibilidade tenham acesso aos documentos do Google, documentos, planilhas, enfim. Eu estou focando aqui no Docs, mas as outras ferramentas, elas seguem o mesmo padrão de edição, compartilhamento e ferramentas, tá? Então, para eu habilitar essa leitura, né, de forma automática, eu preciso vir aqui primeiro em ferramentas, acessibilidade. Normalmente, por default, esses itens aqui estão desmarcados. Aí eu habilitei, eu vou deixar habilitado aqui o software ledor, até porque eu não tenho linha Braille nem lupa instalados aqui para poder mostrar para vocês, mas o software ledor eu tenho. Então, eu vou deixar ativado a compatibilidade aqui. Se eu desativar, deixa eu desativar tudo aqui para vocês visualizarem. Vocês viram que sumiu a minha opção acessibilidade aqui? É porque ele está desativado. Então, eu não tenho como acessar, por exemplo, esses itens de menu aqui, eu tenho como acessar todos eles via atalho, tecla de atalho, que é justamente para quem não está visualizando, ele abrir um documento com Ctrl A, fazer um copy com Ctrl C, né, um colar com Ctrl V. Só que esses atalhos, eles precisam ser habilitados na acessibilidade para o software ledor identificar. Então, eu tenho que vir aqui em ferramentas, acessibilidade, aí eu vou ativar aqui, vocês vão ver que do lado do ajuda vai aparecer um outro item, que é o item de acessibilidade, tá? E aí, dentro desse item, a gente tem vários pontos aqui que são quais são os atalhos para acessar os recursos do Google. Então, por exemplo, a pessoa que está acessando o Google Docs pela primeira vez, quando a gente está acessando pela primeira vez, a gente vai explorando o menu, correto? A gente vai vendo, em arquivo eu tenho como fazer novo, tem como abrir, fazer uma cópia. Eu estou visualizando os tópicos aqui. Mas quem não está enxergando e está acessando pela primeira vez, como que ele vai saber como acessar cada um dos tópicos? Então, esse menu acessibilidade é justamente para poder verbalizar, né, falar esses atalhos. Então, por exemplo, comentários. Como que eu abro o histórico de comentários? Com a tecla comando opção Shift A.
Então, o software ledor, ele vai ler isso para a pessoa que usa o software ledor e aí, aos poucos, ele vai gravando essas ferramentas, né, esses atalhos para poder acessar. No nosso caso, como a gente, né, é vidente, eu vou colocar aqui só para poder verbalizar, por exemplo, a partir da localização. Então, deixa eu ativar primeiro o VoiceOver para vocês entenderem como é que funciona. App, /, banner, link, página inicial do documentos Google. Ele vai lendo, né, Google, grupo com 2 itens. Deixa eu baixar aqui. Painel de atividades, botão. O VoiceOver, ele é um software ledor nativo, né? Eu uso o Apple aqui em casa. Então, eu ativei ele com o comando F5 e aí tá lendo tudo que tá aqui dentro desse documento, os itens ativos. Só que eu tenho a possibilidade de fazer a leitura através do posicionamento do cursor. E isso é uma tecla de atalho. Só que a gente que está visualizando, a gente não precisa vir por tecla de atalho. A gente pode vir por, né, navegando normalmente. Eu vou vir aqui, vou pedir para verbalizar a partir da localização do cursor. É um pouquinho difícil para quem... Verbalizar a partir da localização do cursor. Verbalizar a seleção S Ctrl mais comando A Ctrl mais comando X. Item diminuto. Grupo /diminuto 10 itens. Verbalizar a formatação da seleção F Ctrl. Vou aumentar aqui para vocês ouvirem. Item diminuto. Grupo. Eu vou posicionar o cursor aqui para ele começar a ler. Comando A Ctrl mais comando R. Item diminuto. Grupo. O Google tem uma suíte de ferramentas úteis para trabalhar online de forma compartilhada com outras pessoas. Para utilizar as ferramentas do Google, o primeiro passo é criar uma conta no Gmail. Cabeçalho 3. 1. Gmail. Imagem título do texto alternativo. Ícone do Gmail descrição do texto alternativo. M maiúsculo estilizado com as cores azul, vermelho, laranja e verde em cada traço. Para se inscrever no Gmail, crie uma conta do Google. Você vai poder usar os seus dados de acesso para fazer login no Gmail e em outros produtos do Google, como o YouTube, o Google Drive, Docs, planilhas, etc. 1. Acesse a página de criação da início do link, conta do Google, fim do link. 2. Preencha os campos de nó, VoiceOver desativado. Então, vocês podem perceber, o meu cursor, na verdade, quando eu habilitei, ele estava aqui no texto, ele não estava no título. Então, ele começou a ler a partir do primeiro parágrafo. Então, ele fez toda a leitura e depois ele falou item de... texto de nível 3, né? Porque o meu estilo tá chamando, ele é um título de nível 3. Aí depois leu Gmail e depois leu o texto alternativo, né? A audiodescrição dessa imagem que tá aqui, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, né? O habilitar e desabilitar o software ledor é com o atalho nativo, né, do próprio software. No caso aqui do VoiceOver é com o comando F5. No caso do NVDA é outro atalho, até porque é com o teclado do Windows. Quem é o usuário, né, já sabe qual é esse atalho, porque já está acostumado com o software ledor, mas ele precisa se familiarizar com os atalhos da própria suíte do Google. A gente, como vidente, a gente consegue acessar cada um desses itens, tanto o próprio software ledor quanto os itens aqui navegando pelo mouse normalmente. Mas a gente pode fazer esses testes de leitura para poder fazer essas identificações. Eu vou só mudar o estilo aqui para vocês perceberem como que ela vai ler esse título, né? Esse tópico aqui de título. App, menu, verbalizar a partir da localização do cursor o Ctrl mais comando A Ctrl mais comando R. Item diminuto. Grupo. O passo é criar uma conta no Gmail. Cabeçalho 1. Gmail. Imagem título do texto alternativo. Ícone do Gmail. VoiceOver desativado. Perceberam que dessa vez ela falou cabeçalho 1? Antes ela tinha falado 3? Porque eu troquei esse estilo aqui para o título de nível 1. Então, por isso que é importante organizar esses estilos, né, para que a gente possa apontar a hierarquia.
Um outro ponto, não sei se vocês perceberam quando ela lê, isso aqui eu tô gravando, depois se vocês quiserem, né, a gente já tá aí com 45 minutos de apresentação, então volta na gravação, volta no 40 minutos. Quando ela entra nos tópicos aqui de acesso, tem um link aqui. Então, ela lê um ponto, acesse a página de criação da, início do link, criação da conta do Google, fim do link. Ou seja, ela avisa que aqui está começando um link. E aí a pessoa que está só ouvindo, ela sabe que se ela der um enter ali naquele momento de leitura, ela vai conseguir acessar esse link. Então é basicamente assim que funciona, né, a leitura de documentos textuais e o acesso aos atalhos, aos movimentos. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bem, um outro ponto. Tá todo mundo me ouvindo? Normal? Oi? Sim. Sim. Achei que eu tinha travado de novo. Um outro ponto que a gente coloca aqui no próprio documento é sobre o texto alternativo, né? Então, vocês perceberam que ele entrou aqui e falou que era uma imagem, e aí falou o título da imagem e a descrição da imagem. Ele fala início, título, ícone do Google, descrição, quer dizer, ele fala título, ícone do Google, fim do título, descrição, letra M, estilizada, não sei o que tem, fim da descrição. Porque é para marcar, olha, eu não tô falando de conteúdo, eu tô falando de imagem. Para identificar isso, a gente tem que inserir essas informações aqui na imagem, né? Então a gente clica com o botão da direita em cima da imagem, né? A gente vai para inserir qualquer imagem, funciona da mesma forma do que o Word, essas coisas, né? Você vai lá em inserir imagem, aí você pode pesquisar da web ou inserir do seu próprio computador. E aí, deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer. E aí, essa imagem eu posso pegar e colocar o texto alternativo, que é um desses tópicos aqui quando eu clico com o botão da direita. No texto alternativo, eu insiro esse título e eu insiro a descrição dessa imagem, tá? No caso dos ícones desse documento, eu coloquei o título ícone do Gmail e a descrição M não sei o quê. Por que tem esse tipo de divisão, né? Título e descrição. Qual que é a diferença desses dois campos? Para quem já está familiarizado, para quem usa o software Ledor com frequência, está familiarizado com esse tipo de recurso, ele pode simplesmente pular essa informação, né? Quando fala descrição, eu tenho como pular para fim da descrição. Eu crio atalhos dentro do próprio software Ledor para poder pular essas informações, se eu não quiser ouvir. Então, por exemplo, ícone do Gmail. Olha, como que é o ícone do Gmail? Então eu vou ouvir que é um M maiúsculo, estilizado, com cores. Eu vou imaginar como é que é essa descrição. Esse é a imagem que eu estou fazendo a descrição. Vamos supor que tenha 5 ícones do Gmail nesse documento. Eu não preciso ouvir 5 vezes esse mesmo recurso. Uma coisa é ver, a visão, ela é macro, né? Você bate o olho e sintetiza rapidamente o que você está visualizando. Ouvir é analítico, né? Não é uma coisa sintética, você tem que ir ouvindo palavra por palavra para poder compreender esse todo. Então, se você já sabe que é um ícone do Gmail, eu tenho como pular essa descrição. Por isso que são recomendações de acessibilidade, você criar legendas, criar título, criar descrições. Por quê? Porque o software Ledor, ele identifica esses metadados e aí o usuário, ele pode escolher ouvir ou não aquele conteúdo, tá? Então, mas recomenda-se sempre, quando inserir uma imagem, colocar essa descrição e audiodescrição, tá bom?
Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não? Então tá. Então vamos continuar aqui. Acho que acabou que essa. Luciana, Oi, Luciana, oi. por favor, eu não sei ainda se está dentro do contexto, mas assim, a dúvida que eu tenho é com relação ao uso do Google Meet. Com relação a usar o Google, você está dando a aula e você está mostrando o conteúdo aqui para gente. Uhum. Eu sei que tem que entrar nesses 3 pontinhos aqui embaixo e tem mais opções e abrir janela no Janner, mas para mim não funciona. Eu não consigo assim, apresentar o conteúdo igual você está fazendo. Apresentar o conteúdo e mostrar o conteúdo para quem está assistindo. Eu tenho que minimizar o Google Meet e estar apenas no conteúdo, no documento em si, no meu computador. Tá. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma tela relativamente grande. Então, eu abro 2 abas Então, por exemplo, eu tô aqui com uma guia, né, agora aberta, mas eu uso, por exemplo, outra guia separada para poder fazer a do Meet. Então, eu tô com a do Meet aberta e a guia aqui que eu tô compartilhando. Então, quando eu vou compartilhar, eu tenho como escolher essa opção. Eu vou nessa setinha de apresentar e eu tenho a opção tela inteira, uma janela e uma guia. Então, eu escolhi, no caso, como eu tô com 2 janelas, eu escolhi uma janela e compartilhei só essa janela que eu abri. E continuo com a minha janela do Meet aberta. Isso aí também é para poder explorar, né, um pouquinho. Tá, obrigada. Hoje eu vi que tem um outro recurso do Meet que é compartilhar. Eu esqueci. É na hora que você abre, mas aí é como apresentador. Quando você cria a reunião, tem como você criar. Eu esqueci o termo. Depois eu escrevo para vocês no grupo. É como se você pudesse usar 2 aparelhos sem dar eco. Então, por exemplo, você cria a reunião no celular e deixa a sua tela, né, no computador. E você consegue abrir os 2, fazer a apresentação pelo celular e compartilhar a tela do computador e funcionar sem dar eco. Eu esqueci o nome do recurso quando a gente terminar, porque hoje é que eu vi, parece que é um recurso novo esse. Ai, que legal. Eu achei bacana também, mas não deu tempo de explorar, porque foi na hora que eu abri a reunião aqui que eu vi essa opção. Bom. Obrigada. Nada. Outra ferramenta que é bem interessante, que também se trata de um recurso de acessibilidade, é o ditado, né? Então, você pode fazer o seu texto, né? Se você não estiver impossibilitado de digitar de alguma forma, ou pessoas, né, no caso, a própria Catiane, ela usa esse tipo de recurso, né, para poder digitar os documentos dela, você pode fazer isso no Google Documentos. Então, para você, né, fazer esse ditado, você vem em ferramentas, digitação por voz. E aí vai aparecer esse microfonezinho aqui, e aí você, quando você estiver pronto para poder falar, você clica no microfone e começa esse ditado. Só que precisa ter um macetezinho nisso aí. Vou pegar um texto aqui qualquer. Eu vou dar permissão aqui para o meu microfone e vou começar. Já começou a digitar, né? A serenidade da pesquisa realizada por Júlio Plaza, vírgula, é tamanha que não resisto à tentação de enumerar algumas das qualidades mais marcantes. Ponto. Se eu não falar isso, ela não vai colocar vírgula. Colocou porque eu falei especificamente vírgula, mas não tinha colocado, né? Quando a gente vai ditando, só dando os respiros,
o texto ele não vai ser pontuado. Então, quando você está fazendo um ditado, é importante você fazer esse tipo de marcação. Ponto, parágrafo, vírgula, para o texto já ir sendo construído dessa forma. Então, esse também é um recurso bem interessante. Eu uso bastante, às vezes até fazendo alguns tipos de transcrições, né? Eu vou lendo, vou ouvindo, ou então quando eu tenho texto impresso, né? Eu estou fazendo um fichamento de um livro, eu marquei, né? Eu fiz as minhas marcações aqui no livro, e aí eu quero, né, fazer o fichamento disso aqui. Então, ao invés de ficar na unha olhando e procurando, eu vou ditando exatamente como está aqui, e aí já vai preenchendo ali dentro do lugar aonde eu quero. Isso é um recurso, além de acessibilidade, bastante útil, né, pra gente. E todos eles você pode utilizar, né, nas outras ferramentas também. Bom, passei bem de uma forma geral, acho que o mais importante para a gente ali era a questão do compartilhamento, né, só mais uma coisa. Tem uma opção de edição, que é bem aqui no cantinho, que são os modos de edição do documento. Você pode, vamos supor que você não esteja seguro para poder fazer o preenchimento do PAI. Você ainda está só com ideias para poder fazer o preenchimento de um documento. Então, você pode vir aqui e colocar só como sugestões. O que vai acontecer? Tudo que você vai digitar aqui, ele vai aparecer como se fosse um comentário. É como uma sugestão de edição, mas eu não estou editando o documento propriamente dito. Eu preciso dar uma validação, né? O autor, o dono do documento precisa validar essa sugestão. Então, por exemplo, eu criei o documento, eu criei o texto original e eu quero que você preencha, mas eu não tenho certeza se você vai preencher corretamente. Então, eu vou te dar, né? Eu vou pedir para você fazer essa edição como sugestão e aí eu valido se vai poder ser editado ou não. Então, por exemplo, o Google tem uma suíte de ferramentas. Não, em vez de usar suíte de ferramentas, usa um grupo de equipamentos. Um grupo de equipamentos. Então, eu estou fazendo uma sugestão de conteúdo. Se vai ser permitido ou não, aí a gente deixa isso aqui separado para futuramente colocar ou não essa substituição. Então, essa é uma forma interessante também de fazer um documento compartilhado, né? E é bastante utilizado, principalmente quando você está fazendo trabalho em grupo, essas coisas. Ao invés de você digitar diretamente e perder o que o outro fez, você vê o que cada um contribuiu nesse documento. Então, isso aqui é uma coisa também que eu estava pensando em fazer para o próprio pai quando você tem mais de um tutor de apoio utilizando o mesmo documento. Porque aí você visualiza, né, quem está editando, quem contribuiu, quem não contribuiu, só que não funcionou muito bem não, e aí eu deixei liberado para todo mundo editar. Mas esse também é um recurso interessante de ser utilizado. Bem, eu vou pular aqui o Planilhas, eu vou direto para o YouTube Studio, que era o que muitos não sabiam utilizar. Então, eu vou aqui voltar para minha conta da Luciana, que aí vocês vão visualizar melhor, porque no meu YouTube Studio de lá eu tenho mais conteúdo. Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Não? Então, deixa eu entrar aqui rapidinho. Eu fechei sem querer a janela que já estava tudo pronto aqui e esqueci. Mas vai ser bem rápido. E aí vocês, pelo menos para vocês terem uma noção e depois mandarem as dúvidas para mim. Vou parar aqui o compartilhamento e vou compartilhar a outra janela, que é o que eu tenho
Então, vamos lá. Na janela, né, aqui no menu de ferramentas do Google, você tem as opções, né, as diversas opções aqui, e aí você escolhe o YouTube, porque o YouTube Studio, ele tá dentro, né, ele é uma ferramenta dentro do YouTube. Então, essa aqui é a minha conta, né, eu tô aqui logada com a minha conta da UF, e aqui dentro eu tenho o meu canal, que eu já criei, né, e já fiz alguns uploads de vídeo. Se você não tiver nenhum, você pode começar o seu canal. A partir do momento que você cria um vídeo novo, você já tem um canal. E aí vai ser um canal simples, né, limpo, sem nada. E aí vai ter esse primeiro vídeo que você criou. Então, você pode vir aqui nesse íconezinho de vídeo e já criar um vídeo novo. Né? Você pode fazer um upload de um vídeo que você gravou no celular, ou então pegar um que esteja no seu computador e subir aqui, né? O criar, no caso, é enviar esse vídeo aqui para cá. Então, eu vou pegar aqui o meu canal. No meu canal eu tenho, né, já alguns vídeos dos cursos que eu dou e tal. E você pode personalizar, né, e tal, e aí você tem o seu espaço aqui, né, de todos os vídeos que você tem. Se você tem playlist criada, né, aí tem lá algumas playlists, então tem um menu normal aqui de um canal como qualquer outro. E aí aqui embaixo, nesse menu, você tem o YouTube Studio, que é como se fosse o seu gerenciador de vídeos, né, é onde você tem todas as informações de todos os vídeos que você já subiu, já, né, compartilhou, enfim. Então, o primeiro item aqui do canal é um painel que mostra, né, assim, tudo que é um gerenciador mesmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o último vídeo que eu acabei de subir, que foi esse vídeo que eu disponibilizei para vocês, né, gravando o documento do Google com NVDA. Então, eu vejo aqui que ele já teve 7 visualizações, tem lá o tempo. No meu canal eu tenho 35 pessoas inscritas, algumas visualizações. Então, aqui é um espaço estatístico, né, do canal. O segundo item é o de conteúdos propriamente ditos. E aí, esses conteúdos, da forma como eu subi, eles estão disponibilizados aqui. Então, por exemplo, esse último vídeo que eu subi, ele é um vídeo público, mas eu posso torná-lo privado ou não listado. Qual que é a diferença disso? Privado ninguém vai ver, e não listado é aquele que não vai aparecer. Quem entrar no meu canal não vai visualizar ele ali naquela página principal, mas quem tiver o link tem acesso ao vídeo. Normalmente, os vídeos dos cursos que eu dou, eu coloco como não listado. Só depois que todos os participantes viram é que eu coloco público, tá? Então, aqui são as visibilidades, quando foi colocado, né? Tudo direitinho. E aí eu posso fazer edições, né? Quando eu subi, por exemplo, quando eu subi esse arquivo, eu coloquei o título, a descrição, né? Deixei uma tela de miniatura, todas as informações de configuração, quando eu subir esse vídeo, eu posso editar aqui, tá? Então, um outro ponto, aqui tem o item de playlists, né? As playlists que eu já criei, quando eu estava fazendo, por exemplo, Libras, eu criei uma playlist sobre Libras, das minhas aulas que eu fui fazendo, eu criei outra, enfim. E aí tem a parte, assim, que eu acho bem legal, que é a parte de... Minha pergunta foi respondida nessa última informação. Tenho dúvidas, mas o tempo é curto. Lucimar, pode falar, não tem problema não. Agora a gente vai falar só um pouquinho do YouTube Studio mesmo e fique à vontade. Mas enfim, se quiser pode abrir, pode falar aqui também. O que eu acho mais interessante, né, nesse conteúdo é a parte de legendas. A gente tem a possibilidade
de fazer legendagens dos nossos vídeos. E isso é um trabalho que o NAI faz, que é legendar os vídeos e fazer legendas para surdos e ensurdecidos. A gente pode fazer dentro do próprio YouTube Studio. Então, o YouTube, dos vídeos mais recentes, ele cria aquela legenda do tipo Closed Caption, né? Que é aquela legenda automática, né? Que identifica pelo som. Pelo som, tem que estar uma voz muito bem articulada, né? Para a legenda sair direitinho. Fica imaginando uma leitura de um vídeo com um voiceover não, com um NVDA. Que tristeza que deve ficar. Tá em italiano, esse aqui é pior ainda. Deixa eu ver se tem em português. Gerou automaticamente italiano, não sei porquê. Título utilizando ferramentas do Google tem uma suíte de ferramentas úteis para trabalhar online de forma compartilhada com outras pessoas. Para utilizar as ferramentas do Google, o primeiro passo é criar uma conta no Gmail. Cabeçalho 3.1. Gmail imagem título do texto alternativo. Ícone do Gmail descrição do texto alternativo. M maiúsculo estilizado com as cores azul, vermelho, laranja e verde em cada traço. Para se inscrever no Gmail. Ou seja, é uma legenda que não lê absolutamente nada, porque né, o software ledor é uma voz sintetizada e aí é bem difícil. Então, para eu legendar isso aqui, como que eu faria? Então, eu venho aqui e posso criar uma legenda nova, né, em português. Eu venho aqui adicionar. E aí eu posso ou criar um arquivo separado, pegar tudo que está sendo falado ali, transcrever, ou eu posso fazer manualmente aqui no próprio YouTube Studio. Então, eu vou ouvindo, eu volto aqui para o começo, eu tenho aqui uma linha do tempo aqui embaixo, onde mostra né, a faixa de som e a faixa de legendas, e eu posso ir fazendo essa digitação e ele vai inserindo aqui no tempo já pré-determinado. Então, por exemplo, eu posso inclusive fazer essa digitação e ir pausando. Vou colocar aqui sem pausa automática e vou ouvir. Compartilhando sua tela em áudio. Compartilhando sua tela em áudio. Foi o que eu entendi aqui. Então, eu posso vir aqui, compartilhando sua tela em áudio. Se eu der um Enter aqui, aí essa legenda ela já vai estar configurada para entrar nesse tempo aqui pré-determinado. Então, eu vou dar o Enter aqui. Então, ela tá de 00 a 2 segundos, vai ler esse texto aqui, compartilhando sua tela em áudio. Vamos continuar. Compartilhando sua tela em áudio. Cópia de utilizando ferramentas do Google Documento. Cópia de utilizando ferramentas do Google Documento. Cópia de utilizando ferramentas do Google. Então, vai fazendo na unha mesmo. E aí, depois que você for fazer todas essas, né, a digitação de todos esses itens, aí você pode ir salvando ou pode fazer a publicação diretamente, tá? E aí eu vou colocar aqui uma publicação só para vocês verem, mas não vai estar completo, né? Então, eu publiquei, então agora na hora que a gente abrir o vídeo, ele vai ter o gerado automaticamente em italiano, sei lá por que ele identificou que era italiano, mas vai ter a opção em português também. Então, eu venho aqui, legendas, já tá aqui, ó, o português. Então, eu vou voltar aqui pro começo, já tá até ali, ó, compartilhando sua tela em áudio, que foi o que eu digitei. Compartilhando sua tela em áudio. Cópia de ferramentas. Cópia de utilizando ferramentas do Google Documentos. Perceberam que a legenda apareceu e rapidamente saiu? Porque eu deixei só de 2 a 4 segundos. Então, dá para eu voltar e fazer essa edição e deixar por mais tempo aqui. Então, eu volto aqui na legenda, venho em editar, e aí eu posso deixar, né, vamos supor que a frase seja essa corretamente, eu posso ou aumentar ela aqui na própria linha do tempo, tá vendo? Foi de 2 a 6, ou eu posso digitar aqui de 2 a 7.
por exemplo. Aí ela, tá vendo? Ela já vai vir e vai, deixa eu colocar aqui, e já vai aumentar para 7 e já vai para outra. E aí, de 7 a 8 já vai para outra legenda e assim sucessivamente você salva essa legenda. Vou voltar aqui. Áudio. Copiando utilizando ferramentas do Google Documentos, Google Chrome. Luciana Cecier. E ficou o ioiô ali, apareceu e sumiu. Menu, submenu. Então, assim, o YouTube Studio ele tem algumas limitações, né? Basicamente é subir, legendar, gerenciar, né, arquivos, mas dá para você explorar algumas outras coisas também. Tem como você fazer pequenas edições, cortar, né, o vídeo. Deixa eu vir aqui só para fazer um tipo. Nesse aqui não, porque eu... Não, pode ser, é só eu não salvar. Nessa parte aqui mesmo de legendas ou no editor, né? Quando eu entro aqui dentro do próprio... Quando eu entro aqui no próprio item, né, do vídeo, na listagem, né? Eu entro aqui na listagem do vídeo, eu clico no próprio vídeo que eu quero editar, vai aparecer, né, a opção de legenda, mas eu tenho outras informações. Uma delas é o editor. O editor, eu posso, vamos supor, eu quero cortar esse começo que tem essa contagem regressiva aqui da gravação. Então, eu posso vir selecionando esse vídeo aqui e fazer um corte nele. Então, eu venho aqui, quero tirar esse... Tá vendo que aqui embaixo aparece o frame que eu quero cortar? Então, eu posso vir aqui e deixar essa parte aqui cortada, né? Eu vou excluir esse item ou eu posso mandar só visualizar para ver como é que fica. Então, eu venho aqui, vou visualizar. Utilizando ferramentas do Google Documentos, Google. Meu vídeo não tá mais começando com aquela contagem regressiva do 1. Ele começa... Luciana. Utilizando ferramentas nessa do Google parte Documentos, aqui. Google Chrome. Luciana Cecier. Aplicativo, documento. São edições simples, né? Eu posso tirar o final aqui, coloco para visualizar, coloco para excluir ou coloco para dividir e coloco aqui para poder salvar, tá? Não tem custo, não paga para colocar vídeos, tá? A partir do momento que você tem uma conta no Gmail, você já tem uma conta do Google e aí você já tem o seu canal. Então, você pode criar o seu canal do zero. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a minha conta de... Ah, não, vou fazer o seguinte, quer ver? Vou adicionar uma conta aqui que eu não tenho canal para vocês verem. Vou entrar aqui numa outra conta. Abrir uma outra janela, vou ter que compartilhar essa outra janela aqui. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E vou começar a compartilhar a outra. Aqui nessa janela foi interessante porque eu já estou logada em várias contas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o login da minha conta pessoal, que é lucio.perdigão@gmail.com. Agora eu vou para a minha da licenciatura. Eu só mudei aqui em cima, eu já estou logada nela. Então, aqui na minha da conta da licenciatura, eu não tenho um canal ainda, né? Eu nunca subi nenhum vídeo pro YouTube a partir dessa conta aqui. Então, eu posso criar um novo, né, do zero. Aí, como é que é o canal sem nada, né? Como é que ele fica? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, sem nenhum tipo de personalização.
Então, esse aqui é o canal zerado, né? Então, você vai personalizar o topo, fotinha, e aí começar, né, o gerenciamento, aí vai para a parte, né, do estúdio, que tem, né, todas aquelas ferramentas que eu tinha mostrado para você, só que aqui tem um tutorialzinho como o Google faz com todas as ferramentas, né? Então eu sugiro que vocês sigam, né, aqui o passo a passo, leiam as orientações, porque sempre é bem didático. Mas essa aqui é uma conta pessoal livre, não é conta paga e tem esse tipo de permissão, tá? Então, gente, basicamente é isso, já são 8h15. Eu queria que vocês explorassem, né, o documento, explorassem as ferramentas e levem as dúvidas para o grupo. Eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Eu acho muito importante pensar em alternativas, né, o que a gente pode explorar para poder oferecer para o nosso aluno como alternativa, né, de recursos, de possibilidades. E aí eu acho que a gente, explorando, a gente consegue, né, criativamente pensar em alternativas para esses alunos. E aí, se, né, tiver uma dúvida mais recorrente, a gente faz um novo encontro. Eu acho que a aula já vai começar, né, no dia 30, mas até a inscrição em disciplina, eu acho que, se vocês quiserem, a gente pode fazer um novo encontro, tá? Eu acho que a gravação deu certo. Finalizando, estando tudo ok, eu vou colocar dentro da nossa sala do workshop. Quem não fez o workshop, quem chegou para ser tutor de apoio nesse semestre, a gente tem uma sala no Moodle, que foram vários workshops que a gente fez, palestras, outras capacitações, e essa sala ela tá lá funcionando, eu vou colocando informações. Então eu vou colocar mais essa etapa que foi utilizar ferramentas do Google. E aí eu vou colocar a gravação lá dentro. Quem não tem o acesso ainda, o acesso de quem já tem o login e senha era o próprio CPF, eu vou compartilhar o link no nosso grupo novamente, mas quem não tem acesso ainda, aí me avisa, que aí eu vou inscrever lá na sala, tá bom? Então, boa noite a todos, obrigada pela participação. Boa noite, obrigada. Bom, obrigada. Boa noite, Luciana. E Oi. obrigada, tá? Tchau. Boa noite, pessoal. Bom começo. Vou explorar o restante.